Então vamos lá, esse aqui é o manual de uso da planilha do produtor, tá bom? Já é aqui uma atualização do dia 23/6, tá? Então vamos lá, primeiro passo, para desbloquear a planilha, a gente clica aqui no botão direito, mostrar mais, propriedades. A gente vem aqui, clica no botão desbloquear, tá? Se a gente não fizer esse procedimento aqui, a planilha não vai funcionar da maneira correta, tá bom? Então a gente clica em aplicar e ok. A primeira vez que a gente for abrir a planilha, é necessário também fazer uma outra configuração aqui, né? No meu aqui não está aparecendo, mas geralmente aparece aqui, ó, uma barrinha amarela escrito habilitar conteúdo. Então é muito importante também a gente habilitar esses conteúdos. Depois a gente vem aqui em configuração, vou colocar aqui tela cheia. A gente vem aqui em configuração, ativa o modo tela cheia e ativa para quando a gente reabrir a planilha, ela ainda está em modo tela cheia, tá bom? Essa planilha aqui está limpa, né? Então eu vou abrir uma planilha aqui que eu já preenchi alguns dados para a gente iniciar então o manual de uso. Então vamos lá, essa planilha aqui já está preenchida, tá bom? Já fiz alguns preenchimentos aqui para a gente fazer alguns testes, né? Para a gente fazer aqui uma simulação, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente tem 3 relatórios, que é o relatório de DRE, tá bom? Esse relatório de DRE a gente não insere nada aqui, a gente apenas altera aqui as datas, tá bom? Então esse é o relatório de DRE. Aqui a gente tem o relatório de fluxo de caixa em ano safra, que vai de julho a junho do ano seguinte. Então a gente seleciona um ano que a gente está e o ano seguinte para a gente fazer o ano safra, né? Então, por exemplo, aqui hoje a gente está em 23 de junho. O ano safra posterior é o ano 23/24, então vai iniciar em julho de 2023 e vai terminar em junho de 2024, tá bom? E aqui a gente tem um relatório de custo de produção, tá bom? No relatório de custo de produção a gente seleciona aqui a safra, né? Início e fim da safra, né? O intervalo de data. Aqui a gente tem a opção de escolher talhões, né? Aqui a gente tem um rendimento sobre o capital, né, que seria a nossa renda de fator, né, seria o quanto a gente queria que o dinheiro que a gente gastou no projeto rendesse no banco, né. Aqui tem um custo de oportunidade por hectare, que seria caso a gente arrendasse a terra, né, a terra fosse nossa, né, caso a gente não arrendasse. E aqui o custo de arrendamento, quando a gente arrenda a terra. Então a gente pode selecionar aqui os dois casos, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui a parte financeira também, onde que a gente vai cadastrar todas as nossas despesas, tá bom? Então vamos simular aqui uma aqui. Então a gente vai colocar a data de vencimento, que já vem automática na data de hoje. A gente pode alterar isso em configuração, tá bom? Que é a data do financeiro e data de vencimento, né? A gente pode alterar por padrão. A gente vai colocar aqui o valor, né? Então aqui um exemplo, R$1.000. Se tá pago ou não, e aqui a gente tem categorias e subcategorias. Categoria a gente vai selecionar uma dessas, né? Por exemplo, insumo. E aqui subcategoria a gente vai inserir qual que é o insumo. Então se eu escolher aqui, por exemplo, operações agrícolas, eu vou escolher aqui quais que são essas operações agrícolas, tá bom? Vamos dizer aqui que seria aqui um serviço terceirizado, aqui a descrição, aqui o contato. Então a gente tem a aba contatos aqui, onde que a gente pode cadastrar os nossos fornecedores, né, os nossos compradores, né, da nossa produção e também funcionários para a gente estar cadastrando ali nas despesas. Então, por exemplo, vou pagar um funcionário, na categoria, né, de contato aqui, eu vou selecionar o funcionário e vou, né, lá no financeiro, né, colocar aqui o contato que é esse funcionário, tá bom? Então a gente aqui coloca o contato, né, eu só tenho um cadastrado aqui. A gente coloca aqui as contas bancárias que a gente tem, né? Então a gente pode vir aqui em contas bancárias e tá adicionando aqui as contas que a gente tem, pode ser mais de uma, basta a gente clicar aqui em inserir linha. E a gente coloca a forma de pagamento. Agora aqui tem uma parte muito importante que é o rateio, né? O que é esse rateio aqui? Por exemplo, aqui, ó, na safra estoque eu tenho a opção estoque, né, e safra. Então aqui, se essa conta aqui foi uma conta que foi para safra, né, uma operação que foi para safra, eu vou selecionar ela. Caso eu compre insumos para o estoque, eu vou vir aqui em estoque, vou dar entrada aqui na parte de entrada, né, com aqui tem os valores e o valor total. Porém, aqui no financeiro, eu não vou repetir, né? Eu não vou mandar para a safra, eu vou mandar para o estoque, né? Então, eu vou selecionar que esse gasto que eu tive aqui, por exemplo, aqui, ó, desse inoculante, foi para o estoque. Quando eu voltar aqui no estoque e eu for dar uma saída desse inoculante, por exemplo, aí sim eu vou selecionar aqui qual safra é e qual talhão que é e a quantidade, certo? Então aqui nesse relatório aqui de custo de produção, essa semente, inoculante, vem para cá, o que vem do estoque, vem para cá
quando eu vou lá no estoque, seleciono a saída de estoque, né, de semente, né, de fertilizante, de herbicida, de tudo. Porém, não é obrigatório. Eu posso vir aqui no meu financeiro, né, e falar que um insumo, né, por exemplo, aqui uma semente foi direto para a safra 22/23. Eu só não posso confundir para não ficar um cadastro duplo. Então, se eu comprei e vou usar o estoque, toda a minha nota fiscal vai para o estoque. Se eu não quero usar o estoque, quero mandar esse gasto aqui direto para a safra, eu posso fazer isso, tá bom? Se é um gasto que eu tenho uma safra de soja, por exemplo, e uma de milho, eu posso usar aqui o rateio. Então, recadastra a conta, coloca 50% ou a porcentagem que você quer para cada um e seleciona aqui qual safra é. Com isso aqui você vai ter o rateio de uma conta, tá bom? Aqui em verde são itens que a gente não pode acessar, né? Já é um cálculo automático. Inclusive, se eu clicar aqui, ele vai estar bloqueado por cima, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui a parte de patrimônio. Então aqui a gente vai colocar nossas máquinas, equipamentos, né? Para ele contabilizar aqui a depreciação para a gente, né? Anual, mensal e diária. Tem o estoque aqui, né? Então aqui no estoque a gente tem produtos, entradas e saídas. Em produtos a gente vai cadastrar o produto. Por exemplo, aqui eu tenho uma semente, né? O 710 e Pro, né? Aqui o preço médio, saldo no estoque e o imobilizado no estoque é automático, tá bom? Então fica aqui automaticamente aqui. Aqui a gente tem entrada, né? Então quando eu comprar essa semente, eu vou colocar aqui a quantidade que eu comprei e, né, o valor unitário, no caso aqui tá por quilo. Aqui eu coloco a unidade medida, então tá aqui quilograma, então a entrada foi por quilo, então foi 10,85 por quilo, tá bom? E ele vai dar aqui a entrada total e o preço médio, tá bom? O preço médio aqui é automático, por exemplo, que essa semente eu comprei ela a 10,85 aqui, e aqui embaixo eu comprei ela a R$15. Então, o preço médio dela, né, no último cadastro, é de 12,93, tá bom? Se eu quiser adicionar mais produtos aqui, né, mais entradas, eu adiciono mais linhas aqui e ele vai adicionar mais linhas para a gente cadastrar, tá bom? E em saída será quando eu for usar o produto, né? Então, por exemplo, ó, vou usar a Anel 700 e Pro, procuro o preço médio dela aqui, né, na data de saída. Coloco a data de saída, a quantidade, o preço médio, posso procurar o preço médio aqui, né, automaticamente. Seleciono aqui qual safra que vai ser usado esse insumo, qual talhão, né? Tem a opção aqui de usar o local de armazenamento que ele estava, é uma descrição aqui e automaticamente ele já vai dar a saída pra gente, tá bom? Aqui a gente cadastra nossas safras, né? Então, por exemplo, aqui vamos supor que a gente já vai cadastrar aqui, já vai usar, né, a safra, né, 2023/24, né, que seria a nova safra de soja. Então, cadastrando aqui, a partir de agora, por exemplo, aqui no financeiro vai aparecer para mim, né, como cadastrar itens na nova safra, né? Por exemplo, no estoque, né? No estoque, se eu for da saída já para a nova safra, eu já consigo, né, achar aqui a nova safra, tá bom? Lembrando que a gente tem que selecionar os talhões, né, para a safra. Então vamos lá. Aqui em safras, a gente tem como cadastrar as safras aqui. E aqui em colheita, desculpa, aqui em patrimônio, a gente tem a opção, né, de cadastrar os talhões. Então a gente, né, como aqui a gente pode cadastrar os talhões, a gente tem que cadastrar aqui a utilização desses talhões. Então a gente insere linhas aqui, né? Um exemplo aqui para a safra 23/24. Então a gente vai falar assim que o talhão 1 e o talhão 2, né, vai ser usado novamente agora, porém na safra, né, 23/24, né? E a gente seleciona aqui a área em hectares dela. Então aqui a gente pode cadastrar os talhões que a gente tem, né? E aqui a gente cadastra a utilização desses talhões, certo? Aqui a gente pode cadastrar várias fazendas, né? Aqui a gente pode cadastrar várias benfeitorias e várias máquinas, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. A planilha é muito simples de mexer. Se precisar de qualquer ajuda, pode contar com a gente aí no WhatsApp, né? Mandar mensagem, fazer reuniões, né? A gente pode marcar reuniões, tá bom? Então é isso, é bem simples. Aqui a gente tem um relatório DRE, como eu expliquei para vocês. A gente vê tudo aqui, a movimentação de entrada e saída, fluxo de caixa, custo de produção, tá bom? É o que a gente precisa para gerenciar aí a fazenda, certo? Então é tudo bem simples. Aqui o financeiro tem a venda, né, onde você vai fazer a venda da soja. Então você adiciona a linha aqui, vê a quantidade que você tem em estoque, né, e pode vender. Tem aqui no operacional, para você não deixar uma conta da fazenda ligada ao operacional. Por exemplo, um empréstimo bancário que você fez no banco, né, ou na cooperativa. Esse empréstimo ele tem que entrar aqui como forma de dinheiro, né, para ir para a conta bancária. Só que ele é um dinheiro que entrou não operacional. Então você vai usar aqui uma entrada, né, não operacional. Então você vai usar aqui o tipo, né, entrada, né, e quando for recebido você vai usar sim ou não para
colocar esse dinheiro dentro, né, daqui da sua conta bancária. Aqui tem investimentos, né, então você pode... Opa, pulou aqui. Aqui tem investimentos, então se você tiver uma aplicação no banco, se estiver comprando algum imóvel, alguma coisa assim, né, quiser que isso fique aqui no seu relatório DRE, que seria aqui nos ativos, né, você vai colocar tudo ali em investimentos, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida pode chamar aí no WhatsApp, tá bom? Que a gente tá aí para responder as dúvidas.